Esse vídeo apresenta depoimentos de professores e alunos sobre uma importante área de conhecimento e prática dos profissionais de saúde, a saúde coletiva. O que significa saúde coletiva? E qual é a diferença entre saúde coletiva e saúde pública? Bom, eu acho que nós vamos começar então falando dessa diferença de saúde pública com saúde coletiva, né? São dois termos que começaram a despontar com diferenças a partir do momento que nós passamos a falar de saúde coletiva como um campo de conhecimento importante para discutir os agravos, os acontecimentos em doença e em saúde que diziam respeito aos modos de viver coletivo da população em geral. A ideia da saúde pública era uma ideia mais restrita e que começa com a ideia de que o Estado deve interferir na organização social para mudar as formas de viver e de enfrentar a doença na sociedade. Então a gente vai chamar de saúde pública uma ideia mais restrita do Estado intervindo na saúde da população. E saúde coletiva, um campo de conhecimento no qual a saúde pública, a saúde pública faz parte, e nós vamos pensar esse campo de conhecimento como um campo vasto, onde que os modos de viver são pensados a partir da própria população e não somente como o Estado enxerga isso. Estabelecidas essas diferenças entre saúde coletiva e saúde pública, podemos começar a pensar o que se estuda em saúde coletiva, qual é o foco e a importância dessa área de conhecimento. E do ponto de vista da saúde coletiva, então nós podemos dizer que ela tem muita importância porque ela estuda os processos de saúde e doença nas populações como um processo social. Quer dizer, nós vamos ver como é que a sociedade produz na sociedade as doenças e os agravos aparecem e são distribuídos de acordo com o lugar, geograficamente falando, de acordo com os modos de viver de cada uma das sociedades, de acordo com faixas etárias, de acordo com a condição social das pessoas. E aí, na verdade, quando a gente fala de condição social, nós estamos nos reportando muito mais a condição política de expressão diante do Estado. Então, essa condição política, ela também não pode ser esquecida, que ela é atrelada à condição econômica das populações e dos grupos sociais. A saúde coletiva, ela vai identificar as necessidades desses grupos sociais e seus problemas de saúde, buscar uma explicação e uma interpretação, porque não é só uma explicação do ponto de vista epidemiológico, mas uma interpretação que vai incluir as condições culturais e os modos de pensar a vida das pessoas. Por exemplo, hoje, com uma política muito importante que é a saúde da família. Mas é também um campo de conhecimento, a saúde coletiva, num diálogo de saberes e de práticas. Por quê? Porque tanto você vai considerar do ponto de vista de como que o indivíduo encampa essa sociedade e pensa essa sociedade, como que ele se expressa, como também como é que os grupos vão, e esses indivíduos vão se alocando na sociedade para ser detentor de determinados saberes que vão ser historicamente construídos. Então, logicamente, que também é um campo de discussão sobre o poder na sociedade. E claro, obviamente, e aí sim a gente não pode esquecer, é um campo que tanto vai tomar o espaço singular da saúde e da doença, para um campo do espaço geral, que é aquele das políticas públicas, né? Então, assim, eu acho que o que é que nós temos que guardar como fundamental na formação do enfermeiro, do profissional de saúde, são questões bem globais que eu aponto e que eu uso e penso também a partir de um texto do Paim, né, e do Almeida Filho, que vão falar da saúde pública como uma nova saúde pública, da saúde coletiva como uma nova saúde pública, e um campo de paradigmas, e que é aberto a novos paradigmas. Ora,
A grande questão que se coloca inicialmente é como é que nós enfrentamos problemas de saúde. Se a gente não sistematiza os conhecimentos sobre esse problema em cada território onde ele ocorre. Porque tem que lembrar que eu falei que geograficamente a gente tem que pensar como que as pessoas vivem, né? Segundo, sempre pensar como é que o profissional de saúde pode enfrentar os problemas de saúde na dinâmica do sistema de saúde, que hoje é pensado em termos de regionalização, quer dizer, um determinado território, né, que tem seus problemas, e a partir da atenção básica, que também é um outro, certamente vocês já ouviram muito, né, que é um nível da organização dos serviços de saúde que o Estado organiza para que nós tenhamos condição de responder a partir de onde os problemas ocorrem, né? Então é importante conhecer o território, saber como é que você vai enfrentar os problemas a partir desse território, né? E obviamente sempre sem esquecer de que você vai conhecer o indivíduo, quando você está falando em saúde coletiva, a partir da coletividade e obviamente depois na sua particularidade. Porque na saúde coletiva nós não podemos esquecer que nós também estamos lidando e temos que lidar com aquilo que é singular a cada um, que faz parte da experiência da vida dele. O campo da saúde coletiva estuda as políticas de saúde pública, mas o que determina a formulação de uma política de saúde pública? Bom, falar das principais políticas públicas de saúde no Brasil é importante salientar que a cada momento que se passa, elas se ampliam, né? Ampliam porque o espaço público se amplia. A partir da Constituição de 1988, que é chamada Constituição Cidadã, né? Onde os direitos, né? O exercício da cidadania vem se tornando um ponto relevante na sociedade brasileira, de cunho democrático, esta expansão das políticas vem se dando de várias maneiras. E é preciso considerar que a forma como ela se desenvolve tem uma relação intrínseca com os determinantes de sua formulação. Então, antes de falar quais são essas principais políticas, é importante salientar que elas derivam, né, de uma correlação de forças no seio da sociedade. Elas são determinadas, primeiro, pelo campo do saber, né, o saber em saúde, propriamente dito, a possibilidade de intervenção dos problemas de saúde, à medida que a tecnologia se desenvolve, que a tecnologia tanto de equipamentos, de medicamentos, como também a tecnologia de saberes, de processos, no campo da saúde. Então esse é um determinante importante que podemos estar situando no campo do saber. O outro determinante importante está no campo da magnitude dos problemas de saúde. Então os problemas de saúde eles guardam uma relevância estratégica do ponto de vista do tamanho, de quanto da população que é afetada por um determinado problema. Um terceiro ponto importante é o ponto da transcendência. Às vezes agravos importantes ou problemas de saúde importantes, eles não são só importantes pela sua magnitude, pelo tamanho, pelo quanto da população está exposta, mas também principalmente pelas repercussões econômicas e sociais que eles trazem para essa população. A AIDS, por exemplo, é uma endemia que marcadamente, relativamente, considerando com outros agravos de maior impacto de incidência, em termos de incidência e prevalência, guarda uma grande repercussão social e ela transcende a ela própria na medida em que ela afeta toda a convivência social. Então são três elementos importantes: o saber, né, a possibilidade tecnológica de intervenção, a questão da magnitude, né, e a questão da transcendência. Esses três elementos, contudo, eles também eles necessitam de ter um grau de articulação e um grau de interpretação na sociedade para que passem a ser problemas e problemas passíveis de intervenção. Então aí que eu acho que entra no campo das políticas públicas, a gente está analisando junto com o conceito de cidadania que eu me referi, né, com a nossa Constituição de 88 e que tem alargado esse espaço. Bom, considerando então esses pressupostos, né, para a formulação das políticas públicas, hoje nós podemos considerar que o Estado brasileiro, no campo da saúde propriamente dito, né, porque
de certo modo, um novo conceito de saúde. Todas as políticas que trabalham no campo do bem-estar social, como condições de moradia, lazer, transporte, habitação, saneamento, todos eles, de modo indireto, guardam uma relação com a saúde e, portanto, também podem ser chamadas, né, de políticas públicas. Vocês conheceram alguns determinantes da formulação das políticas de saúde pública. Agora, vamos citar alguns exemplos. Mas das políticas essencialmente ligadas à saúde, do ponto de vista mais direto, nós podemos destacar, né, as políticas ligadas à proteção materno-infantil. São políticas históricas e que têm a cada momento ganhado um importante processo de desenvolvimento, com criação de vários cenários e, como eu chamaria, equipamentos ou dispositivos, melhor dizendo, capazes de dar conta da saúde materna, da saúde infantil, uma abordagem integral. Então as políticas todas, elas vêm se desenvolvendo de um início, antes da Constituição, focadas, né, em reduções de problemas específicos, abordagens muito limitadas. A tendência para o Sistema Único de Saúde é que essas políticas se alarguem do ponto de vista mais integral, né, procurando compreender todo o fenômeno da saúde e doença na sua integralidade. Então isso é um grande pressuposto de intervenção, a questão da integralidade. E, além da questão materno-infantil na sua integralidade, uma política que vem se desenvolvendo de forma bastante consistente é a política relacionada ao idoso, né? O idoso, com certeza, daqui a 10, 20, 30 anos, vai se tornar a principal parcela da população a ser atendida, e aí nós temos desafios relacionados, né, às práticas e ao desenvolvimento de políticas cada vez mais próximas, né, dessa população, que com certeza vai trazer um acúmulo, né, de agravos, de carga da doença, no campo de neoplasias, no campo das doenças crônico-degenerativas, né, que vai afetar essencialmente tanto a formação, né, dos novos profissionais, quanto os dispositivos de atenção à saúde desses grupos. Outra política a destacar, e que já vem sendo desenvolvida no campo das doenças sexualmente transmissíveis, política de HIV/AIDS, que tem hoje um grau de sustentabilidade importante, e que isso tem feito reduzir, né, as taxas de incidência ano, né, de alguns anos para cá. Isso é um resultado positivo, é uma política de sucesso, né, brasileira, mas nós ainda somos muito tímidos num conjunto de agravos que são agravos que estão relacionados, né, se a gente for analisar a transição epidemiológica, estão relacionados aí com o desenvolvimento da população, com o desenvolvimento da sociedade, né, até poderíamos considerar um desenvolvimento perverso, né, são um grupo das causas externas, né, e outras doenças crônico-degenerativas. Há as causas externas ligadas muito à juventude, ligadas muito à questão relacionada a álcool e drogas, né, a exigência de uma formulação de uma política clara para isso, ainda não consistente, e uma política integral nesse campo envolve o envolvimento de ações intersetoriais, e uma política também voltada para as doenças crônicas, propriamente ditas, hipertensão e diabetes, né, e obesidade, que vem se alastrando e cada dia atingindo as faixas etárias mais tenras, né? Isso é um problema que tem trazido repercussões para a prática em saúde, na medida que toda a nossa formação ela não dá conta da longitudinalidade. A prática em saúde coletiva, a prática em saúde pública sempre foi voltada para agravos de curta duração, né? A experiência acumulada brasileira foi toda com políticas para doenças infecciosas e parasitárias. Então há que se desenvolver um novo contexto de prática em saúde, interdisciplinar, multiprofissional, né, e com novas intervenções, novos saberes tecnológicos, para dar conta, né, desse agravo que sobrepõe, né, ainda a grande parcela da população brasileira que também sofre de doenças infecciosas e parasitárias. Eu, nesse momento, eu relacionaria essas políticas, entendendo que são políticas específicas, mas que todas elas estão
vamos dizer assim, sob o manto, né, da grande política, da macropolítica, né, que é a política de um novo modelo assistencial, né, integral, resolutivo, hierarquizado, regionalizado, né, que pressupõe o direito à saúde, né, como um dever de Estado. Essa é a grande política e é a partir dela, das suas diretrizes doutrinárias e organizativas, que todas as demais políticas devem se situar, devem se colocar. Não esquecendo, né, que novas políticas, que o alargamento dessas próprias políticas é fruto da luta constante na sociedade, entre o Estado, a sociedade, né, e direitos. É fruto desses vetores que poderão gerar novas políticas, e é assim que a gente espera. Inclusive a própria universidade também dê sua contribuição nessa formulação e na execução dessas políticas. Vamos apresentar agora alguns desafios vivenciados por profissionais da saúde, população e gestores públicos na área da saúde coletiva. Eu acho que os desafios são vários para os profissionais e para o governo e para a população também. Primeiro, nós convivemos ainda com dois modelos distintos, que um é o modelo hospitalocêntrico e o outro o modelo de vigilância à saúde. Nós ainda temos, assim, uma formação muito grande, ainda voltada muito para a clínica, e não para a questão de promoção, educação e saúde, o que muitas vezes, em algumas universidades, algumas escolas, alguns cursos, é muito voltado só para a questão mais individual, para o modelo voltado para a doença. Esse é um. O segundo desafio é aprender um trabalho em equipe, não simplesmente uma equipe multidisciplinar, mas conseguindo fazer uma interdisciplinaridade. Então, o trabalho interdisciplinar, ele precisa de uma garantia, inclusive, da participação popular. Aí nós entramos num terceiro desafio. A atual política de saúde hoje do país tem como princípio organizacional a questão da participação popular. Então, a Lei 8142, ela garante a questão da participação popular por meio dos conselhos locais, conselhos municipais de saúde. Esses conselhos são com uma participação de 50% da população, representantes dessa população, mas eu acredito que nós ainda precisamos aprender a construir essa participação social, que ela é ainda muito, vamos dizer, muito ainda sem a real condição ou sem a real participação democrática como cidadão na construção dessa política, do modelo essencial que nós temos aí hoje. Um aspecto importante é como esse conhecimento sobre a saúde coletiva se faz presente na formação dos profissionais da saúde, especificamente na graduação em enfermagem. Na disciplina Saúde Coletiva, o aluno tem um contato com os dados que influenciam ou podem influenciar a qualidade de vida e a saúde de uma população. Então, com o objetivo de se traçar um perfil do grupo em estudo ou da população em estudo, são levantados dados econômicos, culturais, políticos, epidemiológicos e demais informações que se fizerem necessárias. Na disciplina, além da exposição teórica, as visitas técnicas a diversos segmentos da sociedade, como o lixão, a Central de Tratamento de Água, a Secretaria de Saúde, os centros de saúde, ajudam o aluno a visualizar como que esse campo do conhecimento ajuda a elaborar estratégias para intervir na saúde a nível coletivo. A saúde coletiva, então, nos ajuda a perceber o adoecimento e o nível de qualidade de vida de uma pessoa não como um fenômeno pontual, individualizado, mas como resultado de um processo interrelacionado ao contexto social em que o indivíduo está inserido.